Hoje é dia de Batman amaldiçoado. Olá, todos os achos, tudo bem? Eu sou o Luiz Abel Jornaleiro com meu amigo Roger dos Santos Conceição. Veio fazer uma participação e a gente vai falar de Amaldiçoado, do Branzareiro e do Libermejo. Cara, essa obra chegou recentemente, tá? Desculpa o diretor, mas ela é do caralho. Não dá pra falar palavrão, mas eu vou falar. Esse material é do caralho. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. E eu li ele, fiquei com um exemplar pra mim, deslacrei e li por indicação do Roger, que já tinha tido acesso ao material norte-americano. E a gente vai dar uma palhinha, falar da obra de uma forma geral, sem entregar spoilers para vocês e explicar, na nossa humilde opinião, por que esse material pode ser considerado, na minha opinião e na opinião do Roger, um dos melhores materiais do Batman lançado nos últimos anos, incontestavelmente. Primeiro, só declaração, Roger, fala um pouco desse material. Olha, aqui. Considerando, é fantástico. Fantástico. A arte espetacular, embora eu ainda prefira a arte do Coringa, mas é espetacular. O roteiro é um sonho de consumo, um sonho de consumo fantástico. Considerando as histórias do Batman dos últimos anos, é uma das melhores, indiscutivelmente, da década. Assim, ó, não tem. Esse material saiu recentemente pela Panini e ela vem do selo Black Label. O selo Black Label é o atual selo adulto da DC, para quem não sabe. Alguns materiais já estão sendo lançados na atualidade. O Sandman, né, The Universe, estão sendo com os outros títulos, né, do Lucifer, Casa dos Sussurros e por aí vai. E esse material entra. Lá nos Estados Unidos ele foi publicado em 3 edições, né? Em 3 edições. E aqui no Brasil, a Panini deu esse acabamento de luxo, capa dura, basicamente quase formato de graphic novel, com essa capa espetacular, que já por si só é um arraso. Esse material é muito bom. Ele fala basicamente do que? O Coringa é encontrado morto. Ele está morto, ele é retirado da Baía de Gotham e o Batman, a princípio, é o principal suspeito, né? Só que o Batman vem sofrendo de lapsos de memória e ele em si não sabe se foi o assassino. Aí entra todos os personagens do universo da Vertigo, por assim dizer, para auxiliar o Batman a descobrir o que realmente aconteceu. Quer falar um pouquinho da trama, Roger? Olha, começando com a questão dessa morte do Coringa, as passagens do lápis, o desenho, mas o principal são as interações com esses outros personagens. Dá pra dar um spoilerzinho? Claro, por favor. Místicos. Os personagens místicos. Conhecido também, alguém poderia conhecer pela Liga Dark, quem leu. Isso, exatamente. Mas temos aqueles exemplos como Desafiador, que está num design fantástico. Fantástico. Quando a gente for mostrar aqui pra vocês, estou mostrando algumas páginas internas aqui. Fantástico design. Constantine, Zatanna, mas uma surpresa fantástica foi o Demônio. O Demônio. Que aparece de forma muito diferente do que a gente já conhece. Jason Blood. Muito diferente. E que foi uma das grandes surpresas da edição em si. Exatamente. Não posso liberar muita coisa porque então... Tá, os personagens que aparecem na história, por assim dizer, a gente vai pincelar, né, sem falar todos para não estragar a surpresa de cada um. John Constantine, Hellblazer, né, tá na história, ele é um dos caras que auxilia o Batman nessa investigação e nessa procura. É um guia espiritual do Batman, por assim dizer, nessa descoberta dele ter sido o assassino ou não, e se não foi, quem foi, né? Quem mais? A magia tem uma participação muito mais de grande peso na história, na trama, exatamente. Quem mais? O Deadman, o Desafiador, que o Roger falou que tá com um designer muito legal, bem feito. A arte do Libermejo aqui tá espetacular mesmo, cara, tá fantástico, né? Vou mostrar algumas páginas internas para vocês terem uma noçãozinha. Eu marquei com marcadores as cenas. A colorização tá absurda. Espetacular. O ambiente da edição em si. A obscuridade de Gotham, daquele universo dark da DC, tá fantástico. Tá fantástico. E a história, ela é pontuada com várias referências ao passado do Bruce, e o Branzareiro, ele tomou uma liberdade criativa em mencionar algumas coisas do passado da família Wayne, que, cara, acho que foi assim, tipo, o cara foi ousado. Ele foi ousado. Talvez seja uma dos elementos que alguns fãs tenham virado a cara. Exatamente. Porque ele mexe de forma abrupta e pesada na cronologia e na família. Na família. É fantástico. Cara, sem palavras, assim, tem coisa que é sem palavras, porque... E não dá pra falar nas palavras. Isso que é o pesado. A participação de todos os personagens da linha Vertigo desse material aqui tem um peso muito grande
na mitologia e na história. A história ela tem basicamente dois acontecimentos paralelos, mas em épocas diferentes. Com o Bruce, atualmente, o Batman, né, procurando o assassino do Coringa ou tentando descobrir se ele foi realmente o assassino, e com o passado dele como Bruce Wayne, anterior ao atentado, à morte da família dele, e toda a questão da dramaticidade da morte dele e do que o peso da morte dele tem nessa história. A participação do Constantine também, cara, tá excepcional, porque o Constantine, ele é aquele personagem cínico, o trapaceiro, o cara que não tem pudor e tal, mas ele dá uma ajuda de grande vitalidade para o Batman na história, e ele se mostra um verdadeiro cara que quer realmente ajudar o Batman, ele não tá ali por interesse próprio, nem nada. A participação da magia também é bem pesada, como a gente já havia dito, e vou mostrar para vocês o que o Roger tinha falado, a participação do Etrigan, o demônio. A brincadeira dessa edição que eu achei sensacional é que cada leitor descubra como o Brian Azzarello e o Lee Bermejo personificaram esses personagens que no universo DC, de uma forma geral, têm uma aparência diferenciada. Eles humanizaram esses personagens. Características. Exatamente. Desses personagens, sem perder aquela essência. Sem perder a essência do personagem. Então, assim, pessoal, é um material muito bom. Batman Amaldiçoado, na nossa opinião, assim, é um material que atualmente, assim, foi uma surpresa para o mercado, foi uma surpresa para mim, né? Eu comprei indicado pelo Roger, o Roger falou que tinha tido acesso aos materiais norte-americanos antes, né, Roger? Sim. Tinha lido e tal. Aí eu lembro que quando eu recebi a primeira remessa, eu falei, ó, já vai chegar o Amaldiçoado. Ele, meu, guardam para mim, o material é muito bom. Eu fiquei com para mim, eu li, cara, realmente, eu me impressionei. Tá, já fazia muito tempo que eu não lia uma história do Batman que fosse tão boa. 2. Tu também, né? 2. Eu quero aproveitar para falar uma coisa importante para quem está descrente em relação a esse material aqui. Eu acho que de tempos em tempos, artistas são inspirados a fazerem obras de grande força. E eu acho que o Brian Azzarello e o Lee Bermejo, eles romperam em parte essa amarra de criar novos clássicos com Coringa. Sim. Foi lançado, o Coringa, para quem não sabe, foi lançado, se não me engano, em meados de 2008, 2010. Ah, faz tempo, não me lembro. Foi entre 2008 e 2010, não me recordo agora com exatidão da época. E eu lembro que quando eu li esse material aqui, eu considerei que o peso dele foi basicamente o mesmo peso de Uma Piada Mortal. Bom. Entendeu? É um material, assim, que posso dizer que é um clássico moderno mesmo. Depois que eu li o Coringa e vi que realmente os caras tinham matado a pau nessa versão, eu posso dizer que o mesmo impacto que eu tive com o Coringa, eu tive com o Amaldiçoado. Sim. Não sei se tu teve o mesmo impacto. Mesma coisa, assim, ó. Justamente como eu digo, eu ainda prefiro a arte do Coringa. Do Coringa? Mas em questão de roteiro, arte, o peso, a densidade do ambiente, a densidade da leitura é fantástico. Fantástico. As duas edições em si imperdível para quem é um fã. Imperdível. Massa. Tem que comprar, tem que buscar, já sabe aonde. Sabe aonde. Então, fica a dica. Fica a dica. Cofre. Bom, pessoal, eu espero que isso tenha atiçado a curiosidade de vocês. Vão por mim. Batman Amaldiçoado é um dos melhores materiais do Batman que foi lançado em anos. Eu realmente fiquei com ele por indicação do Roger, né, que é um cara que lê pra caramba também, assim, tem um conhecimento bem vasto. E esse material não me decepcionou. Eu gostei tanto, mas tanto mesmo. E olha que eu sou leitor velho. O cara, quanto mais velho vai ficando e quanto mais vai lendo, é mais difícil de se agradar. Para vocês terem uma ideia, eu li esse material aqui, aí eu dei um tempinho, dali a 2 dias eu reli ele de novo, e ele só se mostrou mais fantástico e mais incrível. Então façam um favor esse mesmo. Comprem Batman Amaldiçoado, a gente está recebendo uma nova remessa aí agora essa semana, e aproveitem porque isso aqui é simplesmente um clássico moderno, tá? Para ser um jornaleiro, Roger, valeu pela parceria aí, né? Obrigado. E é isso aí, se inscreva no canal, né? Tocar o sininho, um vídeo novo lá, e é isso aí. Likezinho.